pode ele ser útil. Hoje o nosso tema é ressignificação e quero dizer para vocês que nós estamos juntos aqui, mas também há uma plateia no Periscope, no aplicativo, pessoas que estão assistindo a essa palestra de diversas partes do mundo, tá? Quero dizer para vocês também o nosso pedido de desculpas. Hoje a gente recebeu alguns telefonemas de pessoas pedindo, pelo amor de Deus, espera um pouquinho, estamos presos no trânsito, estamos engarrafados. E tem gente que talvez chegue no meio da palestra, não sei o que está acontecendo aí fora na cidade, mas parece que em algumas áreas está com alguma dificuldade, tá? Então hoje nós estamos começando com um certo atraso. Mas eu queria dizer para vocês que é sempre muito, mas muito bom quando nós podemos parar aquilo que nós vivemos para poder refletir. Dizia o grande pai da filosofia, segundo é conhecido, Sócrates, lá na Grécia Antiga, que uma vida que não é refletida não merece ser vivida. Então, em alguns momentos como hoje, a proposta é parar nesta noite para a reflexão. Ter pelo menos uma hora de oportunidade de pensar a vida. E é uma das coisas que nós fazemos dentro da programação neurolinguística, além da filosofia e do coaching. Formas, estradas, caminhos de reflexão, de pensamento, de descoberta, para que a gente possa encontrar saídas na vida. Muita gente vive a vida sendo empurrado pelas circunstâncias, como se estivesse sempre dizendo que o bom é não escolher. O bom é estar no mundo e ser empurrado pelo mundo. Eu não sei se vocês concordam com essa filosofia, é chamada de filosofia de Zeca Pagodinho, né? Deixo a vida me levar e a vida vai levando a pessoa. Talvez isso no samba funcione, mas na vida real é meio esquisito. Você deixar apenas que a vida te leve, a vida te leve e a vida te leve. A ideia romântica perde espaço para uma ideia de ter a vida na própria mão. Se eu quero ter resultados, se eu quero ter a possibilidade de construir a minha história, eu não posso viver no mundo como vivem os bichos, as plantas. Esses não são seres que escolhem. Uma planta como uma jaqueira não pode dizer, hoje eu não quero dar jaca, hoje eu quero dar uma maçã. Mas nós, seres humanos, podemos dizer sim, hoje eu não quero fazer tal coisa e vou mudar minha vida totalmente. Hoje eu não quero tal realidade e eu decido que vou fazer uma coisa completamente nova. Este é o ser humano, um ser que escolhe, um ser que decide. Agradeço muito a vocês pelo fato de terem decidido vir para cá esta noite. Vocês poderiam ter 1000 outras coisas a fazer. Vocês que estão aqui no Periscope poderiam estar vendo outras coisas, mas resolveram ver essa palestra. No início de uma palestra ou de uma aula, a atenção de vocês é um presente, que representa uma confiança que vocês têm na pessoa que está aqui ministrando a palestra ou uma aula. Do meio para o fim já não é mais uma doação, um presente que vocês me oferecem, e sim uma conquista minha. Ou seja, eu tenho um tempo para fisgar a atenção de vocês, que vocês espontaneamente estão me dando, porque vocês escolheram estar aqui. Mas se eu não segurar a atenção de vocês do meio para o fim, pode ser que vocês não estejam mais comigo. Então, o que eu quero é fazer com que esta palestra seja muito boa, que justifique a presença de vocês aqui, que justifique todas as outras possibilidades de estar em outro lugar que vocês deixaram de lado para poder estar aqui. E para isso eu quero dizer para vocês, eu vou dar o meu melhor. Eu gosto de dar o meu melhor. A minha sensação de felicidade é imensa quando eu sinto que eu estou dando o meu melhor. Tudo o que eu faço se pauta num tipo de pensamento. Se eu estou em frente a pessoas que escolheram estar comigo, é importante que eu dê o meu melhor. Então, eu quero dizer para vocês de novo, muitíssimo obrigado e sejam bem-vindas e bem-vindos ao Instituto Procer. Tá? Amigas e amigos, ressignificação. Quando vocês veem essa palavra, ouvem essa palavra, talvez pela própria construção dela, já há uma possibilidade de entender um pouco o que é que ela traz, em termos de significado, de ideia. Esse é um dos temas, talvez, que eu não consiga nunca deixar de falar.
alguns temas para mim, na minha vida, são temas eternos. Como, por exemplo, autoestima é um tema eterno. Sempre eu vou falar sobre autoestima. E sempre vai haver coisas novas. Ressignificação é um deles. E quando penso em ressignificação, primeiro, vamos pegar esse prefixo, o re. Quando alguma coisa começa com re, isso significa o quê? Refazer, por exemplo. Fazer outra vez, de novo. Relembrar. Lembrar outra vez. Recomeçar. Iniciar outra vez, começar outra vez. Ressignificação. Dar um novo significado. Significar algo de forma diferente. Para nós, que somos seres humanos e que escolhemos, a programação neurolinguística propõe que a ressignificação seja também uma escolha. Quantas pessoas nesta sala leram o livro Poliana quando eram mais jovens? Poliana. Algumas poucas pessoas. Eu já tive plateias em que talvez 80% leu Poliana. Vocês se lembram, vocês que leram, que a Poliana tinha um jogo mental chamado o jogo do contente. Este jogo mental pressupunha que diante de qualquer situação difícil, qualquer coisa ruim que acontecesse a Poliana, ela imaginava alguma coisa boa que ela poderia tirar daquela experiência. Esse jogo do contente, que para muita gente significaria apenas a sugestão de colocar óculos com lentes cor-de-rosa sobre o rosto, para que diante das dificuldades a gente simplesmente negasse o sofrimento e a dor, dentro do pensamento da programação neurolinguística isso é um pouco diferente. Não é propriamente negar a dor, não é propriamente fazer de conta que algo ruim não está acontecendo, mas a exemplo de outros pensadores que existem no mundo há séculos, Nietzsche, por exemplo, propunha que o sofrimento fosse visto com absoluta lucidez. Nunca negar o sofrimento. Inclusive, há um instante na vida de Nietzsche, e foi uma das pessoas, pelo menos dos filósofos que eu conheço, uma das biografias mais cheias de problemas. Saúde, problemas afetivos, profissionais, relacionais, enfim. E Nietzsche dizia: a todos os meus amigos e as pessoas com quem eu realmente me importo, eu desejo a doença, a dor, o infortúnio e a desgraça. Imaginem uma pessoa dizendo que deseja isso para os seus amigos e as pessoas mais amadas. Imagine o que ela não deseja aos inimigos. Bom, quando Nietzsche fala isso, ele não está querendo dizer obrigatoriamente que ele quer que as pessoas passem por isso. O que ele diz é que uma vida que se constrói solidamente, uma vida que pretende ser grandiosa, não pode ser uma vida onde o sofrimento nunca esteve presente. Não sei se vocês conhecem uma pessoa no mundo que nunca passou por alguma dificuldade, que nunca passou por algum perrengue, que nunca teve as agruras de ser gente, de estar no mundo. Ser gente tem a dimensão feliz e ser gente tem uma dimensão trágica. Quando falamos sobre o jogo do contente da Poliana, aliás, quando alguém chama a gente de você é muito poliana, ele está fazendo um elogio ou um xingamento? Para muita gente parece um xingamento. Pô, você é muito poliana, quer dizer, você é muito bobo, ingênuo, só vê o lado bom da vida. A ideia que a ressignificação traz não é a ideia polianística pejorativa deste personagem da Eleanor Porter. A ideia de ressignificar para viver melhor a vida é uma ideia que a programação neurolinguística traz como: observe o que está acontecendo e retire daí todo o aprendizado e tudo de positivo que você puder tirar, mesmo que a princípio pareça não ser possível. Voltando a falar sobre Nietzsche, há um instante em que esse filósofo, que vai morrer praticamente na virada, né,
século XIX para o século XX, ele traz uma reflexão muito poderosa. Em O Crepúsculo dos Ídolos, um dos seus livros que eu mais gosto, ele diz o seguinte, aliás, vocês já devem ter até falado este provérbio, este aforismo, sem saber que pertencia a este filósofo tão importante. Aquilo que não me mata, me fortalece. Se algo chegou na minha vida, foi duro, foi difícil, foi sofrido, mas não me matou, de alguma maneira eu retiro disso algo para me dar sustentação, para me dar força. E é por isso que dentro dessa perspectiva, vamos imaginar que o polianismo, no sentido pejorativo, vamos distinguir isso da ressignificação, ele faria com que alguém saísse de casa de manhã cedo, numa segunda-feira, e tomasse um tropeção. E aí esta pessoa diz, nossa, que coisa boa, eu quebrei apenas um dedo. Eu poderia ter quebrado os 5 dedos do pé, mas quebrei um dedo só, que coisa boa. Este seria o poliana no sentido tonto da ideia. O poliana na concepção pejorativa do termo. Para muitas pessoas que enveredam pelo estudo da mente humana dentro da psicologia, nas terapias, poderiam dizer que esta pessoa está no caminho da negação. Ela prefere não olhar o que de ruim acontece. Será que essa é a melhor saída, amigos? Eu não olho. Está acontecendo alguma coisa ruim, eu simplesmente vendo os meus olhos, porque eu não quero perceber isso. De forma alguma essa é a melhor opção. De forma alguma. Normalmente as coisas que não forem encaradas com muita seriedade, aquelas que são negativas, se elas não forem percebidas num primeiro momento exatamente como elas acontecem, o que vai acontecer conosco? A desconsideração desta dimensão trágica da vida pode fazer com que mais adiante a coisa se torne muito pior. Se não vemos os pequenos sinais que a vida está dando, alguém já passou pela situação de uma pequenina dor de dente e que você diz, ainda não está doendo o suficiente? E você foi deixando, e foi deixando. Até que de repente, quando você percebe, a situação está assustadora e a dor é lancinante. Ou um caso como, por exemplo, alguém que diz assim, olha, meu carro está fazendo, e esse eu já vivi. Confissão de palestrante. O meu carro está fazendo um barulho estranho. Às vezes ele engasga, mas ainda não é um problema tão sério. Eu vou deixando. Não é uma ressignificação, é uma negação. Eu estou negando que aquilo está acontecendo por 1000 motivos e vou deixando essa situação perdurar ao ponto de, mais tarde, o que aconteceu comigo, eu ficar parado na rua porque o carro deu bronca geral. Nós chamamos isso de as nossas tolerâncias. Eu vou tolerando, eu vou deixando. Eu vou permitindo que isso se prolongue. E ainda não doeu o suficiente. Acontecem coisas parecidas nas relações a dois, por exemplo? Você faz que não está acontecendo. Você faz de conta que isso não está surgindo. Não é? Acontece isso nas relações dentro do âmbito profissional, no trabalho? Você faz de conta que não está te incomodando determinada realidade profissional. Repetindo, isso é negação. Eu desconsidero as tolerâncias, ao ponto de elas ficarem crescendo na sombra. E um dia elas se tornam monstros. E aí vai ser muito importante nós termos a atenção para resolver. Só que mais tarde vai ser mais complicado. Ah, Cal, então se isso não é ressignificar, se ressignificar não é desconsiderar as coisas negativas que estão acontecendo, que diabos é ressignificação? Bom, ressignificação é você olhar essas coisas, atribuindo depois uma visão diferente, um significado diferente. Exemplo, aquele mesmo do cara que saiu de casa numa segunda-feira de manhã e tomou o tropeção. Tomou o tropeção. Ora, em vez de dizer que maravilha que eu tomei o tropeção e só quebrei um dedo, ele vai dizer, ai, que dor, quebrei um dedo, preciso resolver. Isso me ensina a estar mais atento. Ele não desconsiderou a realidade.
Ele não negou que aquilo está acontecendo, que a dor está sendo real, concreta, mas ele procura extrair daquilo alguma coisa. Por exemplo, ele poderia também dar um novo significado, e aí esse significado seria profundamente ruim. Imagine que depois de tropeção e de quebrar um dedo, ele diga: eu sou uma pessoa infeliz, nada em mim presta, tudo dá errado. Esta semana vai ser horrenda, porque justo numa segunda-feira de manhã, eu já tomei um tropeção e quebrei um dedo. Nada vai dar certo para mim. E aí eu perguntaria a vocês, tomar um tropeção numa segunda-feira de manhã significa que a vida vai ser ruim todos os dias da semana? Ora, mas se ele der esse significado, é possível que isso aconteça. Porque nós temos uma capacidade muito grande de transformar as crenças que temos em realidades concretas. Portanto, se alguém acredita esta vai ser uma terrível semana, é bem provável que esta se torne uma terrível semana. E no final das contas ele dirá algo do tipo: bem que eu profetizei, bem que eu imaginei. Valeria até uma pergunta para vocês: será que foi profecia ou foi construção? Profecia é algo que você tem uma premonição de que vai acontecer. E uma construção é o que ele fez em mente, corpo e emoção. O que ele fez em atitude, pensamento e palavra, que construiu essa realidade a partir da crença, a partir do significado de um tropeção na segunda-feira de manhã. Ora, eu posso ter a escolha de dar um significado que seja algo positivo para a minha vida. E é por isso que eu quero propor para vocês, hoje, 4 palavras. As 4 palavras começam com a letra I, ok? E elas terão uma relação com a ideia de ressignificação. Bom, a primeira palavra que eu quero trazer para vocês é a palavra ignorância. A ignorância é algo que acompanha a nossa realidade humana. Assim como as demais palavras que eu colocarei aqui. Essas palavras dizem respeito a um ser humano que vive. Você está na vida, você vive essas coisas. Ah, mas eu não gosto da ignorância. Eu tenho uma má notícia para você. A ignorância acompanhará você todos os dias da sua vida. Aliás, quanto mais nós buscamos o conhecimento, parece que a ignorância cresce. Porque quando você sobe um patamar um pouquinho maior numa colina para observar o horizonte, você percebe que esse horizonte se dilata. E se você subir numa montanha maior ainda, você vai perceber o alargamento do horizonte. Enfim, quanto mais você busca conhecimento, mais a ignorância estará presente. E esta não é a ignorância ruim. Talvez a ignorância ruim é a ignorância daquele que acha que nada ignora. Essa é a ignorância pior que existe. Já tiveram contato com alguém que nunca acha que está errado? Já tiveram contato com alguém que comprou a verdade, passou a escritura, é dono da verdade? É muito difícil conviver com alguém que acha que nada ignora, que sabe de tudo. E a realidade da vida dessa pessoa vai ser muito complicada. Estar com gente que vive esse pensamento é muito ruim. Então a gente vai trazer um pouco essa dimensão da ignorância, fazendo ponte com a ressignificação. Outra palavra também começada com I, eu vou colocar logo os izinhos aqui. Vou colocar essa outra aqui e essa outra aqui. Inquietude. Por favor, quantos aqui se sentem
insatisfeitos com alguma coisa? Alguém se sente insatisfeito na vida pessoal, na vida profissional, com o próprio ser, com a própria vida? Tá, ótimo. Então, é interessante ver pessoas insatisfeitas. A insatisfação, ela é parte da existência humana, né? Nós somos seres faltantes. E isso é um pensamento que nos ajuda a compreender o porquê que seres humanos costumam sair de onde estão e procurar outras realidades. E a nossa insatisfação promove também uma certa inquietude. Porque a gente fica buliçoso, a gente fica agitado, em mente, em corpo, em busca, quando não estamos satisfeitos. Beleza? Então vamos juntar aqui a questão da inquietude. Vou colocar aqui este outro I, que é a imprevisibilidade. Dá para prever a vida, meus amigos? Alguma coisa. Mas a maioria das coisas que nós vivemos tem a ver com lidar com o que surge. Ah, mas a minha vida parece um relógio suíço. Eu questionaria. Às vezes, você tem planos e os planos não dão certo, ainda bem. Algo surge que te tira da rota. E é maravilhoso perceber a imprevisibilidade da vida. É maravilhoso que em dado momento, naquele dia, não fez sol e você ficou em casa. Eu tenho uma realidade que vem de programas que eu recebi. Uma tia minha, muito querida, minha tia Maria Alva, me dizia: meu filho, o atraso é amigo. Então ela sempre me disse isso. Isso me dava uma tranquilidade para ressignificar os atrasos. Algo não acontecia no horário que eu queria. O engarrafamento me impedia de chegar onde eu queria chegar. Alguma coisa não acontecia. Ela disse: meu filho, o atraso é amigo. E eu passei a acreditar nisso. O atraso é amigo. Eu recebi essa crença de presente e guardei-a comigo. E ela talvez me ajude a ressignificar os contratempos. Não que sempre sejam bons, mas para não ficar dizendo: que droga que eu estou preso no trânsito, que horror essa realidade, e ficar me autoflagelando com alguma situação que não vai adiantar nada eu ficar zangado, estressado com algo. Eu simplesmente repito, e agora eu ensino a vocês: repitam, o atraso é amigo. É uma maneira de ressignificar um presente que eu recebi, que eu estou compartilhando com vocês. E aí, essa imprevisibilidade, sobre a qual também trataremos aqui, pode ter a ver com ressignificação. E a última palavra que eu quero trazer para vocês é a inconstância. E quero fazer uma ponte da inconstância com a ideia de morte. Porque o ser humano não pode ser constante por conta da morte. A vida é constante? Não, a vida terá um fim. Há uma existência, um momento é constante? Não, os momentos começam e terminam. Morte faz com que a vida não seja constante. Mas não fiquem com essas carinhas tristes, porque eu falei de morte. Morte também é uma coisa boa. O que seria da nossa vida se ela não existisse? Se você nunca tivesse saído da infância? Ah, seria ótimo, não sei. Imagine você com 50 anos pensando como uma criança de 4. Você precisou morrer em criança para virar um jovem, para virar adulto, para virar uma pessoa madura. E esse processo é um processo de diversas mortes. Mortes simbólicas. Ah, eu nunca queria que determinada situação acabasse. Ah, e você preferiria estender a dureza daqueles dias indefinidamente? Quantos vivem, por exemplo, relacionamentos que precisam morrer?
e ficam se submetendo a uma relação, e aqui não gostaria que vocês entendessem apenas como relacionamentos A2, mas qualquer tipo de relação, que já está com prazo de validade vencido, que já está com mau cheiro, parecendo coisas que a gente tem ouvido aí falar das nossas carnes brasileiras ultimamente, mas você arrasta aquela experiência. Não tem ácido ascórbico que faça com que aquele cheiro não surja, né? Tem muito mau cheiro. Só para lembrar de uma situação que aconteceu comigo faz uns 3 meses, gente, eu deixei uma bandeja de carne cair no fundo do carro e esqueci, depois das compras. Esqueci completamente. E eu vou dirigindo e xingando a cidade. A cidade está com um cheiro horroroso. Nossa, que cidade é essa? Cadê a prefeitura que não toma uma providência? Aí eu fechava os vidros e piorava. Isso ao longo de muitos dias, né? E eu impressionado, como é que pode uma situação dessa? É muito lixo nessa cidade. É muito interessante notar que quando a gente está reclamando muito, achando que a responsabilidade está fora, a responsabilidade pode estar muito mais próxima, quem sabe até dentro. Enfim, as coisas mortas, elas têm a tendência a cheirar mal. E às vezes algumas situações já precisavam estar enterradas. E a gente arrasta por medo da morte daquilo. E eu digo às vezes que nas relações de casal, eu falo muito sobre amor, sobre relacionamentos, tenho muitos vídeos a respeito desses temas no YouTube, no canal da gente lá, Calmas Carinhas, podem acessar, tem muitos vídeos interessantes lá. Não é que a realidade da morte da relação precise implicar em afastamento. Às vezes é a morte de um tipo de relação para o surgimento de um tipo novo de relação dentro daquela mesma estrutura de casal. Quantas vezes você pode morrer e renascer dentro de uma mesma relação? Às vezes não, às vezes tem que haver afastamento. Em outras é mudar o panorama, mudar a maneira de entender. E neste aspecto a ressignificação pode contribuir muito. Vamos começar por esse aspecto aqui da ignorância, tá certo? Vamos conversar sobre a ideia da ignorância. Uma das coisas sobre as quais nós temos muito pouco poder, muito pouco contato às vezes, é o nosso mundo de dentro. No curso de PNL, este curso que a gente faz aqui já há 21 anos a gente faz esse curso. Eu comecei a dar aulas muito cedo, 10 anos de idade talvez, né? Então faz 21 anos que eu comecei o nosso curso aqui, eu e minha sócia Martina inauguramos o Instituto. Aliás, 21 anos que a gente inaugurou o Instituto, né? Enfim, uma coisa sobre a qual nós ignoramos muito é o mundo de dentro, as nossas subpersonalidades. Diríamos que são partes do nosso inconsciente, tá? Subpersonalidades que moram em nós, vivem em nós, criam relacionamento, criam situações, constroem a nossa biografia, porque são pedacinhos que estão aqui dentro e que meio que constroem quem nós somos e a vida que levamos. O que são essas subpersonalidades? Partes do nosso inconsciente que funcionam como se fossem entidades autônomas. Cal, o que você está dizendo aqui é como se tivesse uma galera morando dentro de mim? Sim. Provavelmente você já percebeu que em alguns momentos você funciona de uma forma esquisita. E aí você diz, nossa, eu agi agora parecendo minha mãe. Nossa, eu pensei agora igual meu pai. Eu fiz um julgamento muito parecido com o que o meu avô fazia. Não dá para você esquecer que na vida nós recebemos muita programação externa. E essas programações externas constroem as subpersonalidades que nós vivemos. Então, dentro do panorama de uma estrutura de estudo da psique humana, a partir de Carl Gustav Jung, nós diríamos que são complexos.
essas quase que identidades que moram dentro das pessoas e promovem determinadas realidades. Beleza, tudo bem. Em alguns outros tipos de abordagens nós teremos nomes diferentes. Em programação neurolinguística chamaremos de as nossas subpersonalidades. E aí vem uma história interessante. Cal, se elas fazem a vida que eu tenho, elas são boas ou elas são ruins? O que vocês acham, gente? Elas são infinitas. É muito bichinho dentro da gente. Ah, mas se elas fazem a sua vida ser como é, nós poderíamos dizer que algumas são muito interessantes para serem mantidas e que continuem evoluindo e crescendo dentro de você, porque o dinamismo não pode parar, e algumas podem trazer muita coisa complicada para a sua vida. Porque às vezes você vive fazendo escolhas que têm a ver com as suas subpersonalidades e às vezes são escolhas péssimas de vida. Vamos imaginar uma pessoa que passou a vida toda, este é um caso real, um caso com o qual eu tive contato, passou a vida toda entendendo as mulheres como seres que não conseguem e não têm condição e competência para liderar. Na sua casa, no interior do estado onde morava, sua mãe e suas irmãs eram altamente submissas aos homens da família. Naquela localidade, todas as mulheres viviam sob a liderança masculina. E ele foi assim criado. Essa foi a programação que ele recebeu. Bom, saindo daquele lugar e vindo para a capital, ele começou a perceber que as coisas não são bem assim. Mulher não pode liderar, só que não é bem assim. Começou a ter problemas na questão relacionamento, porque ele não conseguia relacionar-se com as mulheres da capital, porque elas não iam se submeter simplesmente àquele julgo, àquela imposição e àquele controle que ele estava acostumado a fazer. E quando ele foi ao seu primeiro emprego, adivinhe que a vida é muito hábil em trazer experiências, né, para a gente mudar. A chefia imediata dele era uma mulher. E quem era dono da empresa era uma mulher. E havia diretorias na empresa de liderança de mulheres. Ele ficou pirado. Ele teve dificuldades inúmeras dentro daquele quadro, daquela realidade, porque ele não admitia essa possibilidade. E por mais que ele tentasse, ele estava dentro dele com a cristalização de um pensamento. Crenças podem ser cristalizadas em nós ao ponto de nós não conseguirmos agir na vida. E aí, essas partes que geram esse tipo de realidade, nós costumamos temos uma significação de que elas seriam nossas inimigas. Vamos imaginar que tem alguém cuja subpersonalidade X é aquela que promove uma agressividade muito grande. A pessoa é muito bruta, muito rude. Aí ela diz, como é que eu posso entender essa parte que mora em mim, que tem comportamentos irascíveis, perversos, como uma parte boa? De jeito nenhum, é uma parte ruim. Ah, essa parte minha que me faz ser preguiçoso, essa parte minha que me propõe um vício. Então, partes do nosso mundo de dentro estão fazendo com que a minha vida não seja uma vida que eu gostaria de que fosse, uma vida boa, uma vida interessante, e essas partes que moram dentro de mim, essas subpersonalidades, estão gerando essas coisas. A minha tendência é achar que essas partes são ruins. Amigas ou inimigas? Inimigas. A ideia de que elas seriam inimigas. O que é que uma ideia de programação neurolinguística traz para nós? Ora, nenhuma parte que mora no seu interior é ruim em essência. Se nós entendermos que as partes que vivem dentro de nós
dando um novo ressignificado, né? Dando uma nova significação para elas. São partes amigas com problemas. A nossa ideia não é eu quero acabar com elas. A nossa ideia vai ser eu quero ajudar essas partes em seu processo de mudança. Assim como eu poderia fazer com alguém de fora, eu farei com alguém de dentro. E essa é a possibilidade que temos, ajudá-las no seu processo de crescimento e transformação, porque destruí-las é impossível. Havia alguém, algum tempo atrás, que me falava sobre isso, dizia assim, Cal, eu quero acabar com esse lado meu brabo, esse lado meu nervoso, que me faz ser agressivo com as pessoas que eu mais amo, eu quero acabar, eu quero destruir. É engraçado, eu estou querendo fazer com essa parte o mesmo que eu estou condenando nela. E é muito natural, é uma projeção, né? É como se eu estivesse dizendo, eu tenho isso, mas isso aqui é algo ruim. E aí, o outro lado da história, quando a pessoa desconsidera que isso é algo de dentro, ela acha que não é algo dela. E é costumeiro dizer, puxa, me perdoe, viu? Eu estava fora de mim. Não é isso que as pessoas dizem? Aliás, algumas dizem assim, eu estava fora de si. Erradamente. Mas, quando eu digo que eu estava fora de mim, eu quero dizer que é como se eu tivesse saído e o meu corpo foi ocupado por alguma coisa outra. Tem gente que vai dizer que é um ser, um espírito ruim, um obsessor, um gênio maléfico, um demônio ou um extraterrestre, não sei. Mas não fui eu, porque eu sou um cara polido, educado, refinado, não sou assim. Não sei o que aconteceu. Muito mais precisa será uma fala do tipo, não é que você estava fora de si, não é isso. É algo de dentro de si que se mostrou. E em vez de dizer que isto é um inimigo, porque quando eu chamo isso de um inimigo, eu me coloco na posição de embate e de querer destruir, o que é que acontece com essa parte? Ela se torna ainda mais sombria, ela se esconde. Eu perco o contato com ela. Se eu carimbar na testa de alguém, esta pessoa é meu inimigo, eu não quero presença, eu não quero contato, eu não quero estar próximo. Então esse ser, a tendência é que ele suma, ele se esconda. E quando isso acontece no mundo de dentro, essas partes vão fazendo o quê? Se escondendo. Essas partes vão ficando mais sombrias, ao ponto de nós perdermos o contato com elas. E quando perdemos o contato com elas, não as enxergamos, elas crescem sem luz. Elas crescem de forma distorcida. E aí na hora que ela for aparecer, minha gente, ela vai aparecer arrasando, né? Vai aparecer chutando o pau da barraca, destruindo tudo que vê pela frente. La explicación que vos da es que la parte hemisferio norte, hemisferio sur, que hablamos de la parte, que nos, al tener la parte ruin, en cierta manera es la que más tenemos que trabajar. Lo que pasa es que los humanos tenemos la costumbre de no. Seu nome? Maite, lo que pasa é que eu sou epiléptica e então eu sou... Sua questão é muito pertinente e essa é uma determinação que é muito comum de acontecer. Nós imaginarmos que se trata de uma parte ruim. E dentro da programação neurolinguística nós não faremos distinções de lado isso ou lado aquilo. Então, é como se nós tivéssemos que falar de lados, poderíamos nos apropriar um pouco de uma fala de um filósofo pré-socrático chamado Antífon. Ele era atomista e ele dizia que, normalmente, engraçado, imaginem, 400 anos antes de Cristo, um filósofo propõe que, para salvar a vida de pessoas com doenças do mundo de dentro, o que precisaríamos fazer é deixá-las falar. E ele criou o primeiro consultório da psique. Um filósofo que pouquíssima gente conhece, criou talvez o que seriam as condições para os primórdios de um trabalho terapêutico, de um trabalho psicológico. No seu entendimento, há átomos
do mundo da escuridão, que para poderem ir para o mundo da luz, precisam da palavra. E quando nós falamos, esses átomos da escuridão vão para o mundo da luz, para o espaço da luz dentro da mente. E isso seria uma forma de dar a oportunidade da saúde surgir para esta pessoa. E aí falamos de uma saúde integral, né? Corpo, mente, emoção. E trazendo então a ideia dessa ignorância que temos a respeito dessas partes internas, a primeira coisa importante é ressignificar. Não são mais nossas inimigas. São nossas amigas. Não precisam ser destruídas, precisam ser encontradas e ajudadas em seu processo de transformação. Não precisam ser colocadas num lugar escuro porque eu não gosto de vê-las, mas trazidas à luz para poderem ser transformadas. Átomos que precisam, no dizer de Antífon ou Antífonte, sair do mundo da escuridão e se dirigir para o mundo da luz. Está fazendo sentido, gente? Está fazendo sentido? Bastante sentido. Enfim, então este é um processo de ressignificação muito importante. Está dentro de você, não é ruim. É uma parte cheia de energia que precisa apenas de ajuda. Essa é uma ressignificação importante. Dentro da tradição zen budista, há uma situação que me toca profundamente e que tem a ver com isso. Algumas linhas do zen budismo orientam uma espécie de ritual em que você coloca o melhor arroz destinado a uma oferenda para Buda, só que você escolhe do teu melhor arroz os melhores grãos, os grãos mais legais, os grãozinhos realmente melhores, e você os separa. Para quem seriam esses grãozinhos espetaculares, esses grãozinhos de arroz muito bons? Para demônios, para espíritos maus, fantasmas maléficos. Mas como assim? O que isso significa? A ideia metafórica e simbólica importante neste tipo de ritual é: todos nós temos partes negativas, mas você reserva a melhor parte para elas e um pouquinho. Por que isso? Essa linha de pensamento religiosa, essa linha de pensamento zen budista, que para alguns nem seria uma religiosidade, mas uma filosofia mais propriamente, quer dizer o seguinte: esses fantasmas, esses demônios, esses monstrinhos, eles têm uma fome gigantesca, uma fome enorme, uma boca enorme, mas a sua garganta é bem pequenininha. A sua garganta, o seu pescoço é tão fininho, quase como uma agulha. Então, eu gosto de desenhar esse monstrinho, fazer ele com uma boca enorme, tá? Uma boca enorme, mas o pescoço e a garganta é algo muito fininho. E aqui eu vou fazer um bracinho, parece pra caralho. A barriguinha dele e o rabo, tá? Muito bem. Tá aí. A fome é gigantesca, a boca é gigantesca, mas a garganta é muito pequenininha. Ele se contenta um pouco. Dê um pouco de atenção a esses lados negativos. Olhe para eles. Não os esqueça. Não os negue. Para que a negação? Observe que dentro de você há essas partes. Essa é uma ressignificação poderosa. Porque de inimigos eles podem começar a se tornar amigos. Porque eles são cheios de energia. Eles são cheios de poder. Eles não precisam e não merecem ficar na escuridão. Se eles forem para o mundo da luz,
se eles forem descobertos, eles poderão oferecer muita coisa boa. Isso também tem um link muito interessante com a psicologia analítica junguiana, quando ele fala sobre a sombra, o arquétipo da sombra, que tem ouro puro, como diz Jung. Ou seja, muitas das coisas mais preciosas seres humanos não mostram, estão lá escondidas. E só são negativas porque estão escondidas, porque estão crescendo na sombra. A outra palavra que eu trouxe para vocês é a inquietude. Oi, por favor. Antes de passar para a inquietude, dentro dessa leitura da ignorância, Sim. onde é que a gente inseria o perdão aí? Eu vou colocar o perdão. Como é o seu nome? Braga. Braga. Eu vou colocar o perdão aqui para que nós nos lembremos de falar sobre ele, tá, Braga? Porque é um ponto importante que para acontecer precisa de um novo significado. E eu acredito que ele está permeando uma série de coisas aqui. Então eu vou pendurá-lo ali para você me lembrar depois para a gente tocar nesse ponto. Tudo bem? Beleza? E acho que não dá para perdoar sem dar um novo significado a uma determinada realidade. Eu acho que para perdão acontecer, a gente vai ter que dar um novo significado de fato. Carlos, você não acha que a pessoa quando perdoa, a pessoa tem que esquecer do passado todinho da pessoa que perdoa, não? Eu tenho uma notícia boa para você. Seu nome é? Patrícia. Patrícia. Eu vou fazer um sorteio hoje Certo. do meu livro, Mudando para Melhor, que é o relançamento. Ele teve durante algum tempo a partir de uma outra editora e agora ele está pela editora Record, selo best-seller. E neste livro, Patrícia, há um capítulo só sobre o perdão. Eu vou sortear hoje e aqueles que não caírem no sorteio, não tiverem a sorte, aí podem comprar depois, porque ele ainda não foi nem para as livrarias. Vai chegar para as livrarias no início de abril. Ele só está sendo vendido em pré-venda por site da Saraiva, site da Amazon. Então, eu só porque como você trouxe a ideia do perdão vinculando com a ideia do esquecimento, aqui no livro eu falo exatamente que perdoar não é esquecer. No esqueci. Nada más. Perdoar não é esquecer, não é olvidar. Una sola pregunta. Sí, sí. Es como por ejemplo, las personas autistas falan, eso es una persona inquieta. No, porque viene muy todo lo que você fala, porque trabaja con la parte negativa, la trabalha. Então, Perfeito. E assim, há que se reconsiderar todo o potencial que está escondido em pessoas que estão vivendo com eu determinadas em Espanha dificuldades. trabalhava com meninos especiais, então eu... E você conhece o poder que eles têm. Só que não. Se você trata esses seres como incapazes, eles se tornam incapazes. Né? Então é preciso fazer o contrário, né? Deixar esta capacidade, esta coisa tão maravilhosa aflorar. Então, e aí em relação à pergunta que a Patrícia fez sobre a vinculação do perdão com o esquecimento, eu não quero esquecer. O meu cérebro, biologicamente, não foi feito para esquecer. Quando ele esquece, ele está com problemas. A construção biológica, neuronal, é para guardar conhecimento, para guardar aprendizado. Então, algo que me aconteceu e eu me sinto ferido com este algo, eu não posso esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar-se de uma forma diferente. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não precisar mais da recapitulação excessiva daquele tipo de pensamento. Perdoar não é esquecer. Perdoar é, no momento em que a lembrança vem, ela não traz mais as cores de presente. Ela traz as cores de passado. Como experiência. Funciona como experiência, funciona como aprendizado. Dentro do mundo interno, na neurolinguística, a gente vai ver que essas lembranças não são mais tão coloridas, não são mais tão nítidas, tão iluminadas. Elas se tornam lembranças, sabe, como uma fotografia antiga. Uma lembrança
mais embaçada. Então até mesmo a construção de memória se torna diferente. E aí isso é uma das coisas que a gente trata em um dos capítulos do livro. Tá? Mas rapidamente a nossa inquietude. Amigos, incômodos, insatisfações, dores, sofrimentos nos causam inquietude, óbvio. Também nos causa inquietude sonhos, planos, desejos, porque nós nos tornamos inquietos para construí-los. Então, a inquietude não pode ser vista como algo ruim. É importante nós ressignificarmos a nossa inquietude. Porque talvez a quietude seja muito próxima da acomodação. Eu me acomodo, eu paro, eu não me motivo. Ah, mas aí não é isso que eu busco? Eu não faço tudo para que um dia eu me acomode? Eu questionaria esse processo de vida, em que eu estou fazendo tudo só para um dia eu me acomodar. Ai de nós se não permanecermos num processo de dinamismo onde, e aí eu vou respeitar a diversidade, a pluralidade de pensamento, porque para cada um vai haver um pensamento diferente, mas que a vida nos perdoe se nós deixarmos de ser pessoas que crescem. Quando nós deixamos de ser pessoas que estão crescendo, é o momento da morte. O momento de morrer é o momento em que a gente deixou de crescer, deixou de conhecer algo novo, deixou de pensar em alguma coisa diferente. No momento em que eu digo, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, é como se eu estivesse dizendo, não há nada mais para conhecer, não há nenhum outro sabor na vida para ser experimentado, não há mais qualquer realidade que possa ser vivida. É como se nesse momento eu estivesse morrendo por dentro. Não significa que a pessoa não queira, por exemplo, eu me aposentei, não quero mais trabalhar para ganhar dinheiro. Eu quero conhecer o mundo, eu quero escrever um livro, eu quero estudar, eu quero conhecer pessoas, eu quero fazer alguma coisa, eu quero assistir filmes na televisão, eu quero ler muitos livros, eu quero fazer várias coisas que eu nunca fiz. Ótimo, você tem um impulso de existência. Mas se eu disser, eu não quero mais nada, e tem gente que diz isso muito jovem, há pessoas que não querem mais nada muito cedo. E eu respeito e admiro muitas pessoas que continuam querendo, mesmo em idade avançada. Eu conheci algumas que eu tive na sala de aula, neste curso, no curso básico, pessoas com 80 e tantos anos, quase 90, fazendo o curso. E para quê? Nossa, para continuar crescendo, para continuar sendo alguém que cresce. Este curso, meus amigos, ele já, como eu falei para vocês, ele já é ministrado aqui há 21 anos. Ele é um curso que começa uma formação em PNL para as pessoas que querem dar continuidade à formação. É um curso que tem 60 horas. Vocês devem ter visto, né? Ele tem 2 turmas, vão ser 2 turmas. Uma turma sempre às quartas-feiras à tarde, toda quarta à tarde, das 2 às 7 da noite. Uma turma, mesma carga horária, mesmo conteúdo programático, vai acontecer em 2 finais de semana prolongados, 2 finais de semana de feriados. Essa é uma turma muito boa para aqueles que moram em outras cidades, por exemplo, mas também para quem quer fazer o curso mais rápido. Num módulo, 3 dias, de 8 às 18, que é o módulo que vai acontecer na Páscoa. 15 dias depois, um novo módulo com mais 4 dias inteiros, que é o módulo que acontece no feriado prolongado do dia de 1º de maio, dia do trabalho. Então vai ser sexta-feira, esse não é um dia de feriado, mas vai ser sexta-feira, dia todo, sábado, dia todo, domingo e segunda-feira. Então 4 dias. Quem se inscreve hoje na palestra aberta, nós damos alguns bônus. Por exemplo, o bônus de 5% de desconto. E esse ponto é importante. Vocês devem ter recebido também um material falando sobre o PNL Plus. PNL, aqui vocês não receberam papel, né? Vocês vieram rapidinho. Depois na saída vocês pegam, tá? Esse curso é um curso digital, tá?
Então, é um curso digital que nós oferecemos, nós comercializamos, nós vendemos esse curso. Mas para quem vem para o curso básico de PNL aqui, este curso é oferecido. Mas, por exemplo, se algumas pessoas que estão assistindo a gente através do Periscope não podem estar no curso presencial, mas querem conhecer de PNL, coaching, filosofia, alinhadas com a ideia de autoconhecimento e autotransformação, podem adquirir este curso, que é um curso 100% online. É um conjunto de vídeos que eu gravei, divididos em 7 módulos, e cada um dos módulos tem a ver com um poder. Um deles é justamente o poder da ressignificação. Então tem vídeos sobre ressignificação, vídeos sobre autoestima, vídeos sobre comunicação, vídeos sobre decisão, a importância de fazer decisões, de tomar decisões, o que movimenta as nossas, enfim, liderança, enfim, são 7 poderes que a gente trata nesses vídeos e você pode tê-los em casa, assistir como você bem entender, mostrar para sua família, para grupos profissionais que você tenha, fazer treinamentos, usar para poder se transformar e ajudar no seu processo de construção de quem você é, seja sob o ponto de vista pessoal ou profissional. Então, este curso PNL Plus é um curso que nós oferecemos para quem faz o curso básico. E se você não vai poder estar conosco no curso básico, ele pode ser adquirido, tá? Basta entrar lá no nosso Facebook, você vai ver também, a Martinha está colocando também aqui um link na transmissão para que você possa obter mais informações sobre o PNL Plus, tá? Então, sobre inquietude, gente, eu queria trazer mais alguns pontos. Eu acabei até falando sobre perdão, acabei até entrando, já entrei um pouco antes. Gente, situações difíceis na vida, situações que causam sensações ruins. Uma delas, eu gosto muito de falar nas palestras, tem a ver com o mundo corporativo, o início de uma grande empresa. Uma senhora, no início do século XX, 1900 e pouquinho, ela tinha um problema todos os dias de manhã, na hora de servir café ao seu marido. O marido provava o café, não gostava. Dizia que o café era muito ruim. Não há na Alemanha uma mulher que faça um café mais desgraçado que o seu. Então, reclamava muito com o café que ela fazia. Ela estava muito zangada, muito triste. E ela escrevia uma carta para uma amiga, queixando-se. E quando ela escrevia essa carta numa caneta tinteiro, cai uma gota de tinta no papel. Ela pega papel mata-borrão para limpar. E aí ela vê a tinta, né, preta com o mata-borrão e tem uma ideia. Então ela pega uma caneca de latão, fura embaixo, coloca papel mata-borrão e resolve coar o café a partir do papel. E fica pensando, bom, será que este papel tem alguma química que pode ser ruim, prejudicial à saúde de um ser humano? Preciso encontrar uma cobaia. Quem vocês acham que foi a cobaia? Óbvio. Uma pessoa que entenda de café, né? Então, levou o café para o marido provou, gostou e disse, não foi você quem fez esse café, ele está bom? E ela disse, não, fui eu, e ele disse, não foi. Então, só mudaram a briga, o tipo de briga, né? Mas naquele momento estava nascendo uma nova concepção de preparar café, e esta senhora, o nome dela, Melita Bentz. E ela foi a criadora do sistema Melita de preparar café, tornou-se multimilionária e o marido também. Juntos criaram uma empresa que deu muito certo e em 1908 ela patenteia o método de fazer café a partir de um coador de papel, coador descartável. Enfim, era um incômodo, era uma situação complicada, difícil, de intranquilidade, era algo que poderia permanecer somente na inquietude. Mas só que essa inquietude derivou para um processo criativo. E esse processo criativo trouxe riqueza, crescimento, transformação. Enfim, quando nós falamos sobre a inquietude, é importante lembrar que até mesmo as experiências difíceis podem ter um significado positivo.
podem ser vistas de uma forma nova, para que a gente possa fazer algum uso dessas situações, dessas experiências que estão acontecendo. Outra palavra que eu trouxe para vocês, que é justamente a imprevisibilidade. Não dá, né, gente, para nós pensarmos na vida humana sem abrir espaço para o imprevisível. O imprevisível faz parte. Talvez vocês nem estivessem prevendo o que é que seria tratado nesta palestra. Eu me lembro até de algumas pessoas que vieram fazer o curso básico, e aqueles que tiverem já a certeza de que querem fazer o curso, eu peço que depois entrem em contato com a gente. Martinha daqui, minha sócia, nós temos a Anice, que também pode dar mais informações, e eu próprio posso dar mais informações para vocês a respeito do que é o curso, aqueles que tiverem dúvida, tá? Por favor. Começa amanhã, Só lembrando, a turma de quarta começa amanhã, dia 22 de março. Tá joia? Amanhã às 2 da tarde. Bom, nós temos encontros com o mundo, né? Nós temos encontros com o mundo. Isso aqui que nós estamos vivendo é um encontro com o mundo. Vocês estão entrando em contato com um pedacinho do mundo de Cal. Cal está entrando em contato com um mundo que é um mundo que vocês estão construindo por estarem aqui nesta sala. Eu estou transformando vocês. Vocês estão me transformando. Porque não dá para passar pela vida de uma outra pessoa sem que as duas estejam produzindo transformação uma na outra. Estamos produzindo transformação o tempo todo. Os encontros com a vida promovem transformações. E esses encontros, em muitos momentos, são completamente imprevisíveis. Eu não consigo prever o que vai acontecer. Essa imprevisibilidade também gera algumas coisas muito interessantes na vida. Eu me lembro muito de uma experiência relacionada com a vida de Michelangelo Buonarroti, grande artista, né, que nasceu no final do século XV e que vai ter a pujança do seu trabalho no século XVI, e que era um daqueles artistas protegidos e estimulados pelo Papa Júlio II. O Papa Júlio II, que tornou-se Papa em 1503, era conhecido como um Papa guerreiro, um Papa que produziu inúmeros tipos de avanços sob o ponto de vista das conquistas que a Igreja fez, e também avanços políticos. Para vocês terem uma ideia, o Tratado de Tordesilhas, que está relacionado à grande história de Portugal e do próprio Brasil, nós podemos ter também dentro o registro da mão do Papa Júlio II. Então era um Papa muito importante por tudo que fez, não apenas conhecido pelas suas conquistas na política, na religião, mas também pelos escândalos sexuais com os quais ele estava muito habituado, sempre acontecia. Escândalos de todo tipo que vocês possam imaginar. Enfim, nada muito diferente dos papas daquela época. Mas sim, por que eu estou trazendo Michelangelo e o Papa Júlio II? Porque nós conhecemos Michelangelo e a história mostra que a grande potência criadora do Michelangelo era a escultura. E ele recebe uma encomenda de construir as esculturas da tumba, da sepultura de quando Júlio II fosse morrer. Então, ele estava debruçado sobre esse trabalho dessas esculturas. Mas, de repente, Júlio II quer um outro tipo de trabalho, que é a pintura da Capela Sistina. E a Capela Sistina, o nome Sistina, tem a ver com o nome do Papa que antecedeu Júlio II, que é o Papa Sisto IV, que era tio de Júlio, né? Enfim, ele quer agora a capela. E Michelangelo recebe aquela encomenda e fica muito tenso, porque ele não podia dizer não.
Ele tinha uma série de motivos para não dizer não. Um deles seria de contrariar a igreja. Mas ele iria fazer algo que ele não queria fazer. Pintar. Não era algo que ele... Ainda mais uma extensão como aquela. Mas engraçado, né? O imprevisível surgiu. E ele aceitou o imprevisível. E nós temos hoje uma das mais belas. Eu pude ver em 2007, quando eu fui a Roma. Eu fiquei sem palavras. Entrar naquele espaço e olhar de perto aquilo é uma sensação que eu não tenho como descrever o que é ver a Capela Sistina e ficar com o pescoço duro, assim, sem palavras. É algo impressionante. E este algo impressionante veio de algo que era imprevisível. Ele nunca imaginou que surgiria essa encomenda. Ele nunca imaginou que aquele contexto fazia com que ele fosse empurrado para aceitar aquele trabalho. Ele nunca imaginou, mas ele deu um novo significado. Não vou ficar estarrecido, brigando com a situação. Decido. E decidiu fazer. E nós temos uma obra fenomenal. E por fim, a palavra inconstância, e eu fiz uma associação com a palavra morte, justamente para lembrar a vocês que todas as vezes em que nós temos mudança, é simbolicamente uma morte. Qualquer mudança na vida é uma morte. E às vezes a gente fica lamentando demais para fazer essas mortes acontecerem. Então, em relação à inconstância da vida, a proposta é de dar um novo significado também à palavra morte. Por favor, transcendam, ampliem a perspectiva. Não é morte somente morte óbito, morte carnal, caixão, vela preta. Não, não é isso. Não é só isso. É uma morte que tem a ver com vida. É uma morte que tem a ver com sair de uma realidade e ir para outra, e isso está acontecendo. Eu morri profissionalmente quando eu desisti da minha profissão de ser arquiteto de prédios e de casas e enveredei pelo caminho do autoconhecimento, da transformação, e fui fazer cursos na área de coaching, filosofia, programação neurolinguística. Eu morri como um CAU, arquiteto de prédios e de casas, para nascer um CAU, arquiteto de gente, de vida, de uma realidade totalmente nova para mim. Todas as vezes em que a gente muda, é uma morte. E eu posso dizer que eu tive algumas mortes numa única vida, que é o mesmo que dizer que eu tive muitas vidas numa única vida. E aliás, eu estou morrendo todo dia. Todo dia eu estou morrendo. Quando eu aprendo uma coisa nova, quando eu descubro uma coisa diferente. E isso é uma ressignificação da morte. Vamos pensar nisso como algo muito produtivo e positivo. Existe, por exemplo, uma expressão latina que é memento mori. Memento mori, essa expressão significa, olha, você vai morrer. Você também morrerá. Tudo passa e você morre. Tudo passa e você também morrerá. Sempre vai haver mais tarde um momento da morte. E dizem que os conquistadores generais romanos, quando voltavam dos seus triunfos, conquistavam numa batalha, numa guerra, algum terreno, alguma coisa muito grandiosa, eles marchavam triunfantes, entrando na cidade com seus exércitos. E ele contratava um soldado que ficasse ao seu lado, dizendo sempre para ele, memento mori. Porque diante daquela situação, diante daquele sucesso, diante daquele, sabe, de tantos louros sendo lançados, de tanta festa, de tanta... Ele precisava de alguém que lembrasse a ele o quê? Ó, um dia tudo isso se acaba. Um dia você morre também. E era uma maneira dele se tornar mais gente. Porque as pessoas triunfadoras têm uma tendência a quererem virar divinos, quererem ser deuses e lembrar de, olha, você morre. A vida muda, as coisas mudam, as transformações acontecem, as realidades dão voltas. Existe no pensamento grego a deusa Fortuna.
Ela tem uma roda e ela brinca fazendo a roda girar. Às vezes quem está em cima vai lá para baixo. Às vezes quem está embaixo vai lá para cima. Brasília vive muito isso, né? Às vezes, Eu vejo uma coisa, às vezes quem está em cima vai lá para baixo, para Curitiba, né? Tem umas coisas assim. Es como, por ejemplo, la muerte lo tenemos así, todos los humanos es preto. Sim, sim. En la parte de Europa, la No muerte es. no es todo preto, es blanco. Cuando una persona muere, hay gente que se viste De branco. Familiar. No sirve, para que veas, es... Mas na Ásia também, em algumas localidades da Ásia, as roupas dos sepultamentos, dos rituais fúnebres não é preto, é o branco, é verdade. Enfim, então, falar sobre essa inconstância da vida é também lembrar da importância de nós darmos significado diferente para essa realidade. E aí, gente, eu queria trazer palavras que pudessem ser novos significados relacionados a cada uma dessas coisas. Já que a ignorância sempre foi vista de forma muito negativa, né? Aliás, ela é uma maneira de entender a falta do conhecimento. Mas todas as vezes em que nós pensamos na ignorância, é preciso lembrar que vamos permanecer ignorando alguma coisa sempre. Então, pensar na ignorância como um valor. Essa é uma proposta interessante, que é dar um novo significado a ela. Toda vez que eu entro num campo novo, no qual eu não estou muito familiarizado com aquilo que acontece ali, eu estou abrindo espaço para perceber o quanto eu ignoro daquele campo. Isso é ruim? Talvez não. Porque se eu quero sempre ficar no confortável, eu nunca vou abrir espaço para conhecer o novo. Eu nunca vou abrir espaço para me sentir ignorando algo. Que maravilha quando eu tenho a oportunidade de ignorar alguma coisa, porque isso me dá estímulo a procurar conhecer. Então, uma proposta de ressignificação para a ignorância, entendê-la como um valor. Ela é valiosa. Não tenha medo da sua ignorância. Ignorância não significa ser menor. Ignorar significa ser alguém que ainda não tem um determinado conhecimento. E você escolhe se você quer ou não tê-lo. Uma palavra para a inquietude. Ressignificando. Em vez de pensar que a inquietude é uma coisa ruim, peraí, vamos pensar na inquietude também como um fator de motivação. Dê um novo significado para a sua inquietude. Eu estou inquieto com um plano, eu estou inquieto com um desejo, com um sonho a realizar, eu estou inquieto com algum incômodo. Encontre aí uma motivação para fazer alguma coisa diferente, para transformar-se, para mudar. Né? Uma palavra de ressignificação para a própria imprevisibilidade. Que tal? O desapego. Às vezes eu sou muito apegado àquilo que eu quero que aconteça. Tudo tem que sair exatamente no plano. Pô, desapegue-se um pouco. Perca um pouquinho a ideia de que você controla tudo. Porque, gente, controlar tudo é muito cansativo. Como cansa querer controlar tudo o que há. Todas as coisas. Todas as relações com o futuro. É muito doloroso viver querendo segurar tudo na mão. Então, quem sabe um pouco de relaxar nesse sentido, um pouco de desapego. Viver, por exemplo, o improviso. Né? Improvisar. Vem o novo e você é convidado a dançar com o novo, a fazer algo diferente. Tá? Ai, perdão, não é uma... Vai você com perdão. A ignorância, meu amigo, eu sempre fui formado, não sei se então eu sou ignorante pra caramba. Porque a ignorância da minha infância até hoje foi formada por agressividade. Eu fui conhecido. Larga de ser ignorante, né? Ignorante, cara. É que essa despedir-se de um dia para poder ver um outro dia nascendo. Né, e encantarmos-nos com este novo dia que surge.
E eu vou fechar nosso encontro lembrando da importância deste curso, gente. Muitas pessoas já fizeram, desde 1996, isso, quando nós começamos a dar este treinamento. É um curso de 60 horas, como falei para vocês. Ele é teórico e prático. Não é só a programação neurolinguística crua, porque eu não consigo isolá-la das outras estradas que eu percorro, né? Então, em algum momento eu trago alguma coisa do coaching, em algum momento eu trago alguma coisa da filosofia, para dar um embasamento. E aí a PNL, para mim, na minha forma de ver, ela fica mais consistente. Enfim, é um curso teórico e prático que vai ajudar vocês a fazerem mudanças na vida e a possibilitar também dar novos significados às coisas que estão acontecendo. Quero dizer também que esta palestra, em breve eu já vou colocá-la lá no YouTube, no canal do YouTube. Se vocês quiserem ver de novo, ou se vocês quiserem passar para alguém, ela vai estar lá à disposição no canal. Aqueles que nos acompanham, lembrem do YouTube, é um canal onde estão muitos vídeos lá, e também a gente coloca muita coisa no Facebook e no Instagram, tá bom? E para fechar mesmo o nosso encontro, quando um professor ou palestrante avisa que vai fechar a palestra, ele gosta de ouvir um xoxo na plateia. Espera aí que eu vou falar de novo. Bom, agora que eu já estou chegando ao final da palestra, sempre é comovente essas demonstrações espontâneas, genuínas, me comovem muito sempre, mas ela precisa de um final, uma palestra precisa de um final. E eu escolhi para fazer o fechamento dessa palestra uma história antiga que vem da Índia e que está no meu livro Mudando para Melhor, tá? E a história dos papagaios mágicos falantes. Era uma vez um rei que tinha muitas coisas preciosas, mas de todas as coisas preciosas, aquela que ele achava que era a mais preciosa de todas era o seu papagaio mágico falante. Uma vez indo à África com um grupo de desbravadores, este rei descobriu uma clareira na mata onde viviam os tais papagaios mágicos falantes. Eles cantavam como seres humanos, eles falavam como seres humanos, eles filosofavam, eles tinham uma forma de falar incrível, não era um papagaio comum. E quando ele viu aquilo tudo ali, ele deu um jeito de capturar um desses papagaios e levou para a Índia. E chegando lá, deu a ele uma jaula feita de ouro e pedras preciosas. Dava-lhe a melhor água, as melhores frutas, conversava com ele. O papagaio no início ficou muito triste, óbvio. Foi retirado da convivência com os seus, foi retirado da felicidade de estar livre na floresta e agora estava preso ali. Mas o rei deu tanta coisa para ele. Deu a ele uma vida diferente, mas enjaulado, óbvio, que com o passar do tempo ele foi se acostumando. Vocês já viram isso acontecer na sua vida? Já. Situações que vão chegando e a gente vai se acostumando e vai se acomodando e elas vão ficando do mesmo jeito e é uma jaula de ouro. Não são todas as situações, gente. Algumas são assim. Porque outras só são assim se a gente quiser que seja. Às vezes você pode flutuar além das jaulas. Mas esse papagaio se acostumou. Anos mais tarde, o rei disse: estou voltando à África. Vou passar perto daquele lugar onde moram seus amigos, seus familiares. Você quer que eu mande algum recado para eles? Aí o papagaio falou: quero. Diga a eles que eu estou muito habituado agora a viver aqui com você. Diga a eles, majestade, que eu estou morando numa jaula de ouro, que eu estou tendo a melhor comida, a melhor água, que você e eu conversamos, que eu estou aqui dentro dessa gaiola e que vivo feliz agora. Aí o rei: tá bom, eu dou o recado. Quando o rei vai de novo para a mata, com uma expedição, chega Natal
região dos papagaios mágicos falantes, começa a escutar aquela conversa, estamos chegando perto. Aí ele diz: ei vocês, tenho um recado para lhes dar, daquele irmão de vocês que eu levei comigo alguns anos atrás. Ele mandou avisar para vocês que ele está muito feliz, que ele se acostumou, que ele vive muito bem numa gaiola de ouro comigo, que ele está tranquilo, que ele tem todas as regalias dentro da sua gaiola de ouro. Quando os papagaios ouviram isso, começaram a cair duros no chão. Plaft, 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 plaft. E ele ficou vendo aquele monte dos papagaios mágicos falantes caídos no chão, como mortos. E ele disse: meu Deus, como pode? O que foi que aconteceu? E aí, quando voltou para a Índia, falou para ele: olha, não sei o que aconteceu, mas eu acho que aquela fala minha matou seus amigos. E o papagaio ficou muito assustado. Como assim? Quando eu dei o recado para eles, eles caíram como mortos no chão. Foi isso que aconteceu. E aí o papagaio ouviu aquilo, olhou para cima e caiu duro no chão da gaiola. O rei, então, não entendendo nada do que estava se passando, pegou o seu amigo emplumado, o papagaio mágico falante, e ele estava ali rígido como morto, e levou para o seu jardim para enterrar. E quando colocou na grama, que começou a cavar um buraquinho triste, choroso, o papagaio bateu as asas e saiu voando. E aí o rei disse: como assim você me enganou? Você se fez de morto para poder sair, para poder fugir. O que aconteceu? Como é que você pode fazer isso comigo? Eu te dei o que eu tinha de melhor e